Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Hoje eu tenho muitas boas notícias para trazer para vocês. Tenho notícias sobre o Michael, tenho notícias sobre o Arrascaeta e várias outras situações ocorrendo nesse momento no Mengão Queridão. Mas antes, deixa eu falar para vocês sobre o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, a gente pode ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Mengão Queridão em tempo real. Além disso, a gente pode acompanhar a Bundesliga, o famoso campeonato alemão. Lewandowski e Companhia Limitada vão brilhar de graça no seu celular. Gente, para isso, só é preciso baixar o aplicativo que está aqui na descrição do vídeo através do link do nosso canal. Assim você fica bem informado do Flamengo, assiste a Bundesliga com imagens e ainda ajuda o nosso canal a ficar com esse grande parceiro. Tem para iOS e Android, como eu já falei, é inteiramente de graça. Tá esperando o quê? Baixa agora, o link está aqui na descrição. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora, basta você deixar o seu like, se inscrever aqui no Resenha Rubro-Negra, caso ainda não seja inscrito, e, claro, compartilhar os nossos vídeos e recomendar tanto o Resenha Rubro-Negra quanto o Fla Nação VP para os seus amigos, fechou? Nação, hoje pela manhã eu fiz um vídeo no Fla Nação VP onde eu trouxe para vocês o nome do Luca Orelhano, que é um meia que gosta de jogar muito pelo lado direito, fazendo exatamente a função que o Everton Ribeiro faz, mas que também consegue jogar centralizado e pelo lado esquerdo. Não é um jogador tão veloz como o Bruno Henrique ou como o Michael, mas ele tem bom drible e tem certa velocidade sim. Ele tem apenas 21 anos e é do Vélez Sarsfield. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, terminem esse vídeo aqui e assistam um vídeo que eu lancei hoje pela manhã. O Flamengo, inclusive, já sondou representantes do atleta e também do Vélez Sarsfield. Então a gente pode acabar tendo essa contratação dessa joia argentina. Confiram lá no vídeo do Fla Nação VP. Hoje pela manhã, nós acordamos com essa postagem do Gabigol. Nessa foto está o Gabigol, o Arrascaeta e o Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta. E o Gabigol postou o seguinte: se queda, ou seja, ele fica, numa tradução livre aí do espanhol. Isso trouxe bastante ânimo para todos os torcedores rubro-negros que querem ver a permanência do Arrascaeta. Bom, passou algumas horas e eis que o Marcos Braz faz a seguinte postagem no Twitter: ponto final. Hoje pela manhã, o Marcos Braz esteve reunido com Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta. E segundo informações que a gente conseguiu apurar, o Flamengo finalmente conseguiu fechar a renovação contratual do Arrascaeta e ele deve assinar contrato ainda hoje. Essa é uma notícia sensacional para agradar todos os torcedores rubro-negros já no início dessa semana, já nessa segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. É bom demais, nação. O Arrascaeta vai renovar o contrato dele com o Flamengo até o final de 2026. Nós estamos agora em 2022, então nós teremos Arrascaeta em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, mais 5 anos de Arrascaeta no Mengão Queridão. Finalmente, temos mais uma novela encerrada. E aí, o Flamengo deve adquirir os 25% pelos direitos do Arrascaeta, que está em algo aí em torno de 5 milhões de euros. Eu vinha falando com vocês no nosso grupo de membros no WhatsApp que Marcos Braz, Bruno Spindel, Rodolfo Landim, eles iriam empurrar com a barriga essa situação do Arrascaeta até onde pudesse. E aí, quando a corda apertasse realmente, eles iriam acabar comprando esses 25% do Arrascaeta e iriam renovar com ele. Dito e feito,
A corda estava apertando demais, eles foram até onde deu para ir e finalizaram a negociação. Como eu falei para vocês, a assinatura do contrato do Arrasca é aguardada ainda para hoje. Então vamos torcer para que tudo dê certo, ele assine o contrato e aí é a segunda contratação do Flamengo no ano. Eu não chamo de reforço, porque ele já estava no Flamengo, mas o Flamengo estendeu o contrato, então é a segunda contratação dele. A primeira foi o Thiago Maia, que também já estava no clube, portanto eu não considero um reforço, mas agora é jogador definitivo do Flamengo, assim como o Arrascaeta, pelo menos até 2026. Mais para frente a gente vai apurar e vai descobrir detalhes como a nova multa rescisória e esses outros detalhes que a nação gosta de saber, tá? Então, tá aí, Arrascaeta até 2026 no Mengão queridão. E aí, pessoal, eu tenho informações sobre Pablo Mari e de Matias Vecino, que a gente viu num vídeo que eu fiz aqui no nosso canal outro dia e coloquei para vocês. Vamos começar pelo Pablo Mari. Eu vinha falando há muito tempo que o Pablo Mari não retornaria para o Brasil. Mesmo quando muitos veículos divulgavam que o Flamengo negociava com o jogador, eu falava aqui, o Flamengo fez uma sondagem lá atrás, o zagueiro mostrou a vontade de permanecer na Europa e o Flamengo não negocia mais. Dito e feito, o Flamengo não estava negociando com o Pablo Mari, que agora os jornalistas italianos começam a confirmar que ele foi negociado com a Udinese, como eu informei para vocês na semana passada. O Pablo Mari está indo para a Udinese por empréstimo, sem opção de compra, ou seja, ao final do empréstimo ele pode retornar ao Arsenal. E o Flamengo perde aquela bolada que eu falei para vocês de dinheiro a cada 10 jogos que o Pablo Mari fazia pelo Arsenal. O Flamengo ganhava algo em torno aí de 1 milhão de euros a cada 10 jogos, até completar 8 milhões de euros. E essa grana o Flamengo não vai ver mais, porque o Pablo Mari já está se transferindo para a Udinese. E aí sobre o Matias Vecino. Matias Vecino é um bom volante barra meia, porque ele faz as duas funções. Quem faz box to box não pode ser chamado de meia nem de volante, porque apresenta-se muito no ataque e na defesa também, fazendo função de volante quando está defendendo, fazendo função de meia quando está atacando. Então é um jogador moderno, um jogador de apenas 30 anos, da Inter de Milão, que eu adoraria ver no Flamengo. O contrato dele está terminando agora no meio do ano, mas segundo notícias que estão saindo nos portais italianos, mesmo sabendo do interesse do Flamengo, o atleta quer permanecer na Europa. A preferência dele é por ficar na Itália, mas se não der para ficar na Itália, que ele pelo menos permaneça na Europa. Ele não quer voltar ainda para a América do Sul e por isso o Flamengo fica de mãos atadas. Uma vez que o jogador não quer voltar, o Flamengo não tem o que fazer. Por isso, o Flamengo não deve ter a contratação de Matias Vecino oficializada. Os caras não devem nem tentar, né? Mal aí um telefonema, mas não devem nem tentar. Nação, bora sentar o dedo nesse like, se inscrever se você ainda não for inscrito, compartilhar os nossos vídeos e recomendar o nosso canal, hein? Tô contando com a ajuda de vocês, vê se não vai furar comigo. Nação, falando sobre o Michael agora. Eu recebi uma informação agora pela manhã que o Al Hilal teria oferecido ao Flamengo uma nova proposta. Nessa nova proposta, o Al Hilal estaria oferecendo 11 milhões de dólares pelo Michael. Os caras estão querendo o Michael de qualquer jeito, de 8,25 para 11 milhões de dólares. Seria aí essa segunda proposta feita ao Flamengo. Se realmente isso se confirmar, o Flamengo tem direito a 80% desses 11 milhões de dólares. Algo em torno aí de 8,8 milhões de dólares. 15% é do Michael, 5% do Goiás. Esses 8,8 milhões de dólares daria, convertendo para o real, algo aproximado a 44 milhões de reais. O Flamengo contratou o Michael, comprou o Michael por 38 milhões de reais. Portanto, o Flamengo estaria tendo um lucro com o Michael em 2 anos de 6 milhões de reais.
comprou por 38, vendeu por 44, 6 milhões de reais de lucro. O que é muito bom se a gente parar para pensar em como o Michael começou no Flamengo. Era certo que a gente teria prejuízo, que seria mais um Gabriel Jamal no elenco. Eu mesmo falei isso e vou falar de novo. Acho 38 milhões de reais, dinheiro demais num Michael que era apenas uma promessa. Não vingou em 2020, mas arrebentou em 2021 e pode estar arrebentando agora, caso esses valores se confirmem, nesta saída dele do Flamengo. Se realmente os valores apresentados numa segunda proposta forem esses que eu estou colocando aqui para vocês, o Flamengo dificilmente vai segurar o Michael. Muito provavelmente o Flamengo vai aceitar os 44 milhões de reais, deve vender o Michael, oficializar bem próximo, porque na primeira proposta os valores seriam pagos à vista. Se esses valores novamente forem pagos à vista, o cara fez um Pix e morreu Maria, rapaz, o Flamengo não vai ter como segurar o atacante de 25 anos. E aí, numa talagada só nos primeiros 17 dias de janeiro, a gente perdeu o reserva do Everton Ribeiro, que bem ou mal o jogador era o Kennedy, e a gente pode estar perdendo agora o Michael, que é o reserva imediato do Bruno Henrique. O ataque, que era um lugar que a gente não tinha muitos problemas, nem muitas pretensões de buscar reforços, a ideia era reforçar o meio-campo e a defesa, agora se torna crucial. O Flamengo vai fazendo o seu planejamento à medida que vai perdendo os jogadores ou à medida que as coisas vão acontecendo, o que eu acho errado. Acho que o planejamento do Flamengo deveria ter sido traçado lá atrás, mas águas passadas não movem moinhos, demoramos para contratar treinador, demoramos para tomar a iniciativa de iniciar a procura por jogadores no mercado, estamos demorando em efetivar os principais reforços do time, até pelo desconhecimento do treinador do mercado sul-americano e do mercado que o Flamengo pode alcançar. Que uma coisa é o Paulo Souza falar assim, olha, eu quero o Matias Vecino, já jogou comigo, é um baita de um jogador, chegando aqui ele vai resolver. Outra coisa é o Flamengo convencer o jogador que está na Europa a vir para cá, a aceitar os valores que aqui estão. Os principais portais espanhóis, por exemplo, voltam a noticiar hoje que o Isco foi oferecido ao Flamengo. Eu nem duvido que o Isco tenha sido oferecido ao Flamengo, não. O problema é que como o Flamengo vai pagar o salário de um jogador desse? Como o Flamengo vai negociar com um jogador que tem um outro padrão? O cara estava no Real Madrid, ganhando uma mega sena a cada 15 dias. Como que o Flamengo vai negociar com um jogador desse para trazê-lo para cá, pelos valores que o Flamengo pode pagar? O Flamengo não vai fazer nenhum tipo de sandice por jogador nenhum. E aí é que está o problema. Como o Paulo Souza não conhece os jogadores da América do Sul, não conhece bem os jogadores que o Flamengo tem condições de contratar, ele vai pedindo por características. Ele diz assim, eu preciso de um meia que seja polivalente, que faça o box-to-box, que tenha bom passe, boa saída de bola, que seja veloz. Ou seja, ele vai passando as características. Assim como eu falei para vocês que ele passou as características dos zagueiros. Aí, patrão, você deixa isso na mão do Flamengo avaliar. Aí o Flamengo, com o Centro de Inteligência de Mercado, procura o jogador com aquelas características, mostra o DVD para o Paulo Souza e aí se autoriza ou não a contratação dele. O meu medo é, por exemplo, eles caírem num jogador como Gabriel Jamal, que tem um DVD maravilhoso. Se vocês procurarem lances do Gabriel Jamal no YouTube, vocês vão pensar que ele é melhor do que o Messi, que dá de 10-0 no Vinícius Júnior. E a gente sabe bem quem é o Gabriel Jamal. Então o meu medo é que esse tipo de pedido do Paulo Souza seja interpretado pelo Flamengo de uma maneira que o Flamengo vai encontrar um jogador que possa não corresponder. O melhor era que se indicasse através de nomes. Flamengo, eu quero fulano, quero cicrano. Que aí acabava qualquer tipo de desconfiança, porque o treinador pediu, ele que se vire com o problema dele. O Flamengo deve começar a resolver sua vida a partir desta semana. O técnico Paulo Souza já teve tempo de avaliar bem o elenco. Hoje, por exemplo, ele vai dar treino em 2 períodos, quarta e sexta-feira também, terça, quinta e sábado, o treino será em apenas 1 período.
começando às 8 horas da manhã, mas ele já teve tempo de poder conversar bastante com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel. Essa semana deve ser efetivamente a semana que o Flamengo vai botar o carro para andar para conseguir esses reforços. Só nos primeiros 17 dias a gente já percebe que a gente precisa de um jogador para substituir o Everton Ribeiro. Precisa mesmo, porque não tem ninguém. Literalmente não temos ninguém. Precisamos de um para substituir o Bruno Henrique, caso o Michael realmente deixe o Flamengo. Nem vou pedir um para substituir o Arrascaeta, até porque o técnico tem muita expectativa no Lázaro. Quem sabe o Lázaro possa se encaixar ali, não para fazer o que o Arrascaeta faz, mas para conseguir contribuir com o futebol quando o Arrasca não estiver presente. Tem o Vitinho. Gente, há quanto tempo eu venho falando para vocês que o Vitinho tá com moral com o Paulo Souza, que o Paulo Souza espera transformar o Vitinho naquele jogador que pode também substituir o Arrascaeta e que o Flamengo vai renovar com ele. Já tem um tempo que vocês estão me ouvindo falar isso aqui, né? Pois é, agora a grande mídia começou a divulgar que o Vitinho vai renovar com o Flamengo. Então, assim, ano passado a expectativa da torcida rubro-negra era em cima do grupo de jogadores, que eles resolvessem, porque a gente sabia que a gente não tinha treinador. A gente sabia que a gente não tinha treinador. Não servia o Renato Gaúcho, não servia o Rogério Ceni, então a gente esperava que os jogadores resolvessem. Esse ano a expectativa mudou. A gente está esperando que o Paulo Souza possa fazer pelo Flamengo e pelos jogadores do Flamengo aquilo que nenhum treinador fez desde o começo de 2020. Quem sabe o Vitinho possa vir a ser o jogador que a gente precisa, Lázaro, Matheus França possam arrebentar no profissional esse ano. Se isso acontecer, o Flamengo vai estar mais seguro e não precisará gastar tanto em contratações. Agora, vocês arriscariam? Vocês pagariam para ver? Ou vocês colocariam o carro na estrada para procurar uma contratação para o Mengão Queridão? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Pessoal, por enquanto é isso. Essas são as primeiras notícias do dia sobre o Mengão Queridão. Eu volto ao longo do dia no Fla Nação VP e também no Resenha Rubro-Negra, aqui mesmo, para a gente poder arrematar como foi o dia do Mengão Queridão. Nesse exato momento, várias decisões podem estar sendo tomadas e a gente traz tudo no próximo vídeo. Deixe o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, recomende o nosso canal e compartilhem os nossos vídeos. É o pedido aqui que o Gordinho vos faz. Fiquem com Deus, tenham uma excelente segunda-feira. Saudações rubro-negra!